Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 55. Eu estou pasmo porque nosso cabelo está incorporado, né? Ah, mas você me conhece, né? É interessante, né? A forma como nós trabalhamos, cada dia que passa, nós vamos nos familiarizando, né? E nada melhor que você sabe que nós não temos essa burocracia, essa frescuragem, né? Nós poderíamos aqui até nos empregar de termos assim científicos e tal, mas para quê? Vamos comer o nosso arrozinho com feijão, com chuchu, com macarrão e com batatinha, sopinha de batata, que não tem coisa mais gostosa. Então vamos na simplicidade, na humildade, né? Então eu quero voltar aqui na questão que eu acabei de ler no vídeo anterior. Resulta disso esse fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, o espaço ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, já de forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito, por isso em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferente em tudo o que respeita ao perispírito. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aqui, porque olha só para você ver. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos. O corpo carnal, prestemos atenção numa questão aqui, nessa questão. O corpo carnal o mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como já foi demonstrado, de forma dos mesmos elementos. Então, o corpo carnal, ele se forma dos mesmos elementos constitutivos. Tá. Uma vez o espírito tendo necessidade de 1000 elementos constitutivos, 50 elementos constitutivos, 10 elementos constitutivos, é a evolução do espírito que leva o modelador da forma a amealhar aqueles elementos. Tá bom. Qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito, nós temos que ficar atento a isso aqui. Ó, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Tá bom? Só que nesta questão aqui eu tenho que acrescentar um nome muito conhecido por nós, que chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu abordasse esse assunto numa igreja qualquer outra, eu seria excomungado.
Mas a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo é tamanha, que mesmo Kardec aqui dizendo, seja a superioridade ou a inferioridade do espírito, por isso em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz. Se isso for erro meu, eu vou te explicar uma coisa. Continue com Kardec. Não fique comigo. Eu não peço para ninguém ficar do meu lado. Eu acho que do mesmo modo que eu pranto, eu tenho condições para colher. Porque se eu tenho permissão, se eu tenho o direito de plantar, eu tenho também o direito de colher. Só que eu não posso permitir que um ser tão elevado quanto nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilize dos elementos constitutivos aqui da Terra, conhecidos, e sim pelos elementos desconhecidos. Porque, veja bem, isso é muito melindroso esse assunto. Existem elementos constitutivos, existem fluidos constitutivos aqui na Terra, existem elementos constitutivos que inclusive circunda e dá natureza ao perispírito, que tão cedo no nível evolutivo qual nós nos encontramos, havemos de tomar conhecimento, devido ao nosso nível evolutivo. É natural, gente. É natural. Você que pretende passar num vestibular de medicina, por que você busca o vestibular? Porque você desconhece todas as matérias que ali são empregadas. Porque se você conhecesse todas as matérias, você não precisaria passar pelo vestibular. Você ia direto. Mas não é assim que funciona. Tudo obedece os desígnios do Pai. Então, em meio aos elementos constitutivos, gostando ou não você, isso aqui é um estudo. Em meio aos elementos constitutivos aqui da Terra, da atmosfera da Terra, em meio a todos os fluidos constitutivos, inclusive as moléculas elementares. Existem moléculas elementares, fluidos constitutivos, moléculas constitutivas, que nós não temos conhecimento de tamanha sua grandiosidade. Porque existe uma biodiversidade de relatividade, de desigualdade, aliás, me desculpe. Por isso aqui pode encarnar seres primitivos, como aqui pode encarnar os seres mais evoluídos que o Pai conhecem. Se utilizando-se dos elementos os quais
existem na Terra, o que eu estou dizendo é muito sério, gente. Os elementos os quais existem aqui na Terra, que nós não temos conhecimento e tão cedo havemos de ter conhecimento. Porque não depende da ciência convencional, depende da ciência, a mãe de todas as ciências, que é a doutrina dos espíritos, que assim nos esclarece. Olha aqui. A superioridade ou inferioridade do espírito, por isso em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Diferem em tudo. Então, é preciso entender que nosso Senhor Jesus Cristo, em momento algum, ele se utilizou-se do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não existe. A concepção de nosso Senhor Jesus Cristo se deu por um fator natural. Espermatozoide de José, espermatozoide de Maria. E da mesma forma como nós reencarnamos, ele encarnou, utilizando-se o útero de sua mamãe Maria e de seu pai José, espermatozoide, óvulo, fecundação, concepção, nascimento, choro, lágrimas, dores, sofrimentos e tudo mais. Lógico que um ser do nível dele, com a mente mais que quintessenciada, mais que liberta de tudo, mas os princípios os mesmos que os nossos. Veja bem, o perispírito desta essência, porque aqui não esteve nosso Senhor Jesus Cristo total, e sim uma centelha do Cristo, porque o Cristo já se encontra na expansão. Aqui só esteve uma molécula do Cristo. É difícil entender isso aí para vocês, para outras pessoas que sentem dificuldade, mas eu respeito. Aqui esteve apenas uma molécula, uma centelha do Cristo, dirigida por ele. De forma que o Cristo não podia ter chegado aqui à Terra através, vamos ver se você consegue raciocinar com todo respeito. O Cristo, ele não podia ter chegado aqui à Terra através de uma concepção do Espírito Santo, porque caso contrário ele estaria já iniciando o seu missionato, ensinando a humanidade a promiscuidade, a prostituição e também a traição da mulher para com o homem e do homem para com a mulher. E de certa forma ele estaria agindo contrário aos desígnios de Deus, a natureza do Criador. Ora, submetido aqui a esse mundo de provas e expiações, por mais que ele não as detinha, mas tinha que tudo ser respeitado de acordo com o nível nosso. Por isso ele se sujeitou a passar por tudo que nós aqui passamos,
para que ele deixasse-nos o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém, né, chega ao Pai se não for através dele. Ninguém vem ao Pai, vem. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus, porque vem. Porque ninguém nunca foi até ele, a não ser ele. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ninguém vem, não é ninguém vai. Você entendeu essa? Eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vem ao Pai, vem, se não for através de mim. Porque ele foi o único nosso irmão que esteve com o Pai, que foi ao Pai, enquanto nenhum de nós foi ao Pai, porque vai errado no português, vai errado. Ninguém vai ao Pai. Não, ninguém foi, ninguém esteve. Ele foi o primeiro. Então, você observa. Os fluidos elementares, as bactérias elementares, as energias elementares, os fluidos elementares, todos esses elementos, eles possuem um número inimaginável de elementos os quais nós desconhecemos, que dá permissão ao espírito inferior, quanto ao mais evoluído, aqui estar amealhando todos os elementos. Eles não precisam amealhar elementos em outros ordens para vir até aqui. Aqui eles chegam, eles encontram tudo nesses elementos, porque esses elementos são oriundos do fluido cósmico universal, atributos do Criador. Não é verdade? Então, nosso Senhor Jesus Cristo aqui esteve através da concepção de Maria e de José. Ele não esteve aqui através do Espírito Santo. Jesus não passou por nenhuma das estações descritas pelo catolicismo. Isso é uma forma de manter preso as ovelhas não, os lobos aos cabrestos. Não existiu estação nenhuma. Jesus não caiu. Por que cair? Isso é invenção, isso é mitologia, isso é uma forma de manter as pessoas presas a essa mitologia, a esse conto de fada. As pessoas não raciocinam. Por isso são enganadas. Você entendeu? E muitas outras coisas que eu não vou dizer. Então, tudo que Jesus passou representa tudo que nós passamos, nós enfrentamos. Os elementos que constituía o corpo físico do Cristo eram os mesmos elementos que constituem os nossos corpos físicos, só que diferenciados pelo fato da evolução dele.
A diferença está na evolução. Evolui para você ver que você encontrará nestes mesmos elementos que circundam a atmosfera da Terra e o globo terrestre, você encontrará os mesmos elementos que o Cristo encontrou aqui. Não evolui, que você vai encontrar os mesmos elementos que os primitivos indígenas lá da Amazonas, que não conhecem seres humanos, encontraram aqui seus perispíritos, seus corpos fluídicos. E eles encontraram aquilo condizente com a necessidade deles. Jesus encontrou aquilo condizente com a necessidade dele. Francisco de Assis, de acordo com a necessidade dele. Hipólito Leon Denisard de Rivail, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, de acordo com a necessidade dele. Eu, de acordo com as minhas necessidades. É a desigualdade. É a desigualdade nos elementos constitutivos do orbe, do planeta, da atmosfera do planeta. Como no planeta Júpiter, Marte, Saturno, a constituição lá, os elementos que constituem lá, são outros elementos de acordo com a evolução daqueles seres. Mas oriundos todos esses elementos do fluido cósmico universal. Que, como já dissemos, o fluido cósmico universal, ele metamorfoseia. Ele se transforma de acordo com a necessidade do ministro e dos arquitetos, mas não é ele que se metamorfoseia. Ele possui os agentes. E os ministros apenas manipulam aqueles elementos para que eles adaptem-se às necessidades de cada qual. Não é interessante? Mas nós não vamos falar a respeito de Jesus mais que isso. Nós só estamos dizendo que a constituição orgânica de nosso Senhor Jesus Cristo, os elementos orgânicos, é o mesmo que o nosso. Porque ele encontrou esses elementos constitutivos no sistema orgânico do planeta. E ele teve que se revestir-se dele. Se ele não se revestisse, ele não estaria andando de acordo, ele não estaria cumprindo os desígnios do Pai. E é aí onde muitos se perdem, porque muitos têm nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. E Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, como todos nós somos. Não existe privilégio para Jesus, porque ele é Jesus. Ele é tratado por Deus da mesma forma como nós somos. A única diferença encontra-se na nossa evolução. Nós somos menos evoluídos que ele, porque nós ficamos parados mais embaixo da sombra, tomando água de coco. Mas nós vamos tratar do corpo de Jesus nos próximos capítulos. Mas nós tivemos que começar aqui mostrando alguma coisa para você não se esquecer lá na frente. Tá bom assim? Então, esse é o último vídeo de hoje, graças a Deus, né? Então, hoje foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vídeos hoje. Isso aí você assiste em meia hora.
Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.